bem-vindas a mais um episódio do Mulheres do UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial aqui dos nossos episódios. E a minha função, entre algumas outras, é criar histórias, é receber mulheres que inspiram outras mulheres. E o nosso desejo é que você saia desse podcast com um insight, com um aprendizado, porque as histórias que vão ser contadas são valiosas. São mulheres que já passaram coisas que podem sim ensinar você. Então, bem-vinda, Josi, bem-vinda, Chay. Obrigada. Eu anotei aqui uma apresentaçãozinha breve de cada uma. A gente vai deixar as redes sociais delas para vocês conhecerem mais profundamente. Mas a Josi, ela me passou assim, bom, eu treino mulheres empreendedoras para assumirem as suas vidas em 360. Yes. De uma forma integral, né, Josi? Total. Para trilhar as suas próprias carreiras serem donas de negócios reais e lucrativos no Instagram, já que ela é a mulher dos milhões. Dos Paranauê no Instagram, né? Eu adoro Instagram, gente. E a Chay, ela é uma escritora, tem 2 livros publicados, sendo um deles um best-seller. Guerreiras dizem sim para si mesmas. Uau. Além disso, ela é mentora de mulheres, ela é mãe do Luca, do Felipe, e ela tem um lema que eu amei. Paz e Pix. Paz gente, paz e Pix. A gente precisa de mais alguma coisa? Paz, Pix e palco, né? Hoje a gente está aqui no palco, nesse teu palco, muito obrigada, Amém. mas paz, Pix e palco. Acho que é isso que a gente tem que enfrentar aí e buscar. E o nosso tema não poderia ser mais apropriado com essas 2 mulheres. Você pode ser a protagonista da sua história. Quando eu pensei nesse tema, ele pode parecer um pouco um clichêzão, né? Você pode ser a protagonista da sua história. Mas, por vezes, a gente não se dá conta de como está tudo nas nossas mãos. Total. A gente demora para dar o primeiro passo, a gente coloca 10 mil defeitos. Eu acho que essa é a questão que a gente pode abordar aqui hoje, né? Sim. Como a gente nunca vai estar 100% pronta, como sempre tem alguma coisa para melhorar, mas mesmo assim a gente pode ir dando os passos em direção aos nossos sonhos. Total. E eu acho que foi isso que vocês 2 super fizeram, e por isso que eu acho que é um tema muito apropriado. E elas conversando aqui no início, a gente soube que as 2 vieram da roça, Do interior. do interior, pelo menos. Eu vim do interior do interior. Eu também vim do interior do interior. Uma vinha de trator para a escola, não sei qual é a guerra. A outra plantava fumo. Então, a gente vai ter boas histórias aí de mulheres que, enfim, hoje tem orgulho da sua história, inclusive do seu início. E eu acho que é essa mensagem que a gente está disposta a passar hoje. Josi, então começa aí como que o protagonismo começou na tua vida. Eu acho que vem muito, tá? O protagonismo, ele vem muito de dentro, do nosso DNA. Eu vou sempre falar isso, né? Sobre DNA, tá aqui dentro. É uma coisa que quando você tá lá na roça, ou hoje, trazendo para hoje, depois aí de 16 anos, você deita a cabeça no travesseiro, você fica assim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que nananar, não importa. Foi igual desde os meus, talvez 15, 16 anos, quando eu me entendi por gente, eu já tinha aquela coisa, tem que fazer mais, tem que ir além, dá pra ir além. Eu lembro muito, Chay, pra ela que veio, né, não sei o que você fazia lá na roça, mas meus pais eram fumicultores, né? Aí eu sentava no final da carreta de fumo, sempre no final da tarde, pra gente ir pra casa, né, todo sujo, né, daquela colheita, aquela coisa todo dia inteiro na roça. E eu lembro que eu ficava vendo o pôr do sol, assim, se pôr e pensar assim, não pode que a vida se resume só a isso aqui. Não é possível, gente. Porque eu vejo na novela das 9, eu vejo na novela das 7. Não é possível. Tem que ter mais, tem que ir além, porque realmente lá é tão... ainda mais naquela época, né, 16 anos atrás, era tão restrito as coisas, a gente não tinha esse acesso de vou pra cidade, dirijo. Mulher não dirigia, mulher dirige muito pouco ainda no interior. Então, acho que isso é uma coisa que me marca, tá? Esse protagonismo, ele vem lá de trás. Não é possível que a vida se resuma só a isso. Tem mais aqui. E eu vou achar. E eu vou catar. E eu vou descobrir como que faz para chegar lá, tá? Então, essa é daí que vem esse meu protagonismo. Josi, quando tu se descobriu grávida com os 16 anos, né? De alguma forma isso abalou o teu ímpeto? Como se, cara, será que eu vou conseguir ser algo além?
Foi bem desafiador quando isso aconteceu, óbvio, né? E não, a gente não indico jamais de forma alguma para ninguém, né? Mas eu procuro sempre olhar o por trás das situações. Tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza que tem oportunidades disfarçadas. De crescimento, enfim, se for falar que a palavra é crescimento. E quando a Milena veio, não foi uma coisa muito inesperada, foi uma coisa assim, bem. Não namorava o pai dela, nem nada. Só que eu entendi que ali Deus me deu a força que eu precisava. Porque quando eu me vi no meio da roça com uma filha de 1 ano, que eu voltava da roça para casa, aquela criança estava suja lá em casa, assim, brincando, e eu tinha que dar banho naquela criança, e nananá, e tudo, aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, não quero essa vida para ela. Talvez aí que realmente eu assumi o protagonismo, porque talvez por mim eu não tivesse feito tanto quanto eu fiz por ela. Que daí nasceu a leoa, aí não tinha mais limite, aí nada botava limite, sabe? Então eu tenho certeza que Deus me deu um presente, e a Milena foi esse presente para o protagonismo na vida mesmo, tá? Chay, conta aí o teu começo. Bom, pegando essa inspiração, né, da Joyce, eu também vim da roça, eu vim do interior. Meus pais, na verdade, é que traziam esse protagonismo para nós. Nós não tínhamos nem água, nem luz, muito menos televisão. Então, eu não via a novela das 8 como você. E não foi há 16 anos, foi há muito mais tempo. Eu tenho 44 anos hoje. Mas os meus pais eram sonhadores, eram pais jovens. Os meus pais me tiveram quando a minha mãe tinha 19 anos, meu pai 21, então foram pais jovens. E eles acreditavam e conheciam o mundo. Eles precisaram trabalhar no campo, eles eram agricultores, nós trabalhávamos em feiras de manhã, tinha feirinha, enfim, plantava. Então, eles precisaram trabalhar por uma questão de sobrevivência, por uma questão de opção, enfim, questão da família e tudo. Mas eles tinham essa mentalidade muito poderosa. Então, eu sempre cresci com as crenças muito positivas, de que o mundo era meu, de que eu poderia, que eu era uma menina inteligente, de que eu era intelectual, de que o mundo esperava por mim. Diferente, geralmente é o contrário. Então, eles trouxeram essas possibilidades para mim, porque eles eram jovens, eles eram sonhadores, eles eram empreendedores. Nunca foram empresários de verdade, mas sempre foram muito empreendedores, muito criativos, muito artistas. E eles trouxeram isso para mim. E eu cresci com essa autoestima, com essa permissão de que eu podia fazer mais, de que eu podia me destacar. E de uma forma muito humilde, muito natural até, eu fui traçando o meu caminho. A gente foi morar na cidade, aí eu sempre fui uma boa estudante. Depois eu fui fazer faculdade, passei nas faculdades de medicina, que eu queria fazer medicina, mas não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí nos mudamos para Florianópolis. Aí meu pai e minha mãe já eram separados. Eu me mudei com a minha mãe para Florianópolis. A gente empreendeu aqui. Eu coloquei uma cafeteria aos 19 anos. Qual era a tua cidade do interior? Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Nossa, nunca ouvi falar. Nunca, agora ninguém escutou falar. É uma cidade muito boa, tenho muito carinho por lá. Minha família, meus avós, enfim, são de lá. Tias, primos. Mas eu saí de lá com 16 anos, fui para Santa Maria, era pertinho de Santa Maria, fazer vestibular. Já é uma cidade grande. Já é uma cidade grande, né? Tem Universidade Federal, tudo. E depois de lá, aos 18 para 19, eu vim para Florianópolis com a minha mãe. E aqui a gente fez a vida. Hoje eu estou com 44, então desde os 19 eu moro aqui. E fui muito empreendedora. Só que eu aos 19 eu abri uma empresa, aos 20 eu quebrei essa empresa. Aos 21, 22, eu já estava fazendo a segunda faculdade, que era administração, mas antes eu fiz artes cênicas, porque eu sempre precisei fazer faculdade pública. Então, eu via qual que era o vestibular de faculdade pública que eu podia me inscrever. E eu passei em artes cênicas na metade do ano, e depois eu passei na ESAG 4 anos depois. Eu quase me formei como atriz uma vez. Era bem tímida, inclusive, na época, era bem tímida. Então, essa questão do palco que eu trago no meu discurso, que é um enfrentamento, a gente ir para frente de um podcast, de uma câmera, de uma rede social, de um palco mesmo, é um enfrentamento, mas é onde a gente consegue compartilhar não só a nossa história, mas também os nossos valores, o nosso conhecimento, a nossa experiência e inspirar outras pessoas. Eu sempre fui muito inspirada e sempre entendi que inspirar o outro é uma missão. Quando eu falo no livro, inclusive, acho que na folha de rosto do livro, eu falo que a minha missão é ajudar você
a viver uma jornada, a se apaixonar pela jornada, esse momento aqui, viver isso aqui, se apaixonar pela jornada, que consequentemente é se apaixonar pelos teus bastidores, mas se preparar para o palco, se preparar para ser protagonista da tua história. Porque ou a gente escolhe ser uma guerreira vítima, ou a gente escolhe ser uma guerreira protagonista. Porque a jornada, ela existe. Não vai ter só momentos bons, não vai ter só momentos ruins também. A gente precisa estar presente. E essa jornada eu aprendi muito com as pessoas que vieram antes de mim, mas também com as pessoas que me procuraram ao longo dessa minha jornada profissional, porque eu sempre me destaquei muito pelo profissional, pela minha carreira. E eu, mentorando muitas mulheres, essas mulheres trouxeram as suas histórias e se conectaram com as suas histórias, e eu me conectei com a história delas e levei junto com elas como uma guia para um outro patamar, para um outro nível. Então, a gente aprende muito com o outro. Muito. Sou muito comunicativa, eu gosto muito de gente, gosto muito de estar com pessoas, e isso que traz na minha história, eu acho que a maior força do meu protagonismo é nunca estar sozinha. Quando tu falou algo ali, se apaixonar pela jornada. Uhum. Primeiro, guerreira vítima e guerreira Protagonista. eu acho que faz todo sentido, porque a mulher vai ser guerreira de todas as formas, né? Todas as formas. Ou ela escolhe ser uma guerreira que aceita e que vai reclamar da sua situação, ou realmente ela vai ser uma guerreira que luta, enfim, que arregaça e diz, não aceito essa minha situação, né? E me coloco no lugar onde tem julgamento, onde eu vou ser criticada, mas também é o lugar onde há crescimento, né? É justamente nesse único lugar que tem essas duas coisas. Mas quando tu falou sobre se apaixonar pela jornada, para mim faz muito sentido, porque a gente às vezes fica buscando só o ponto, né? Só o lá, só o chegar. Mas assim, a vida acontecendo é tudo antes de chegar o lá, né? E se tu não ama esse caminhar, esse um passo atrás do outro, né? Eu fico pensando, às vezes a gente olha grandes mulheres, eu te olho aqui, vejo a força no teu olho, eu olho e eu vejo o quanto tu tem de resultado, mas as pessoas não lembram de olhar para a quantidade de vezes que não foi assim, né? Para a quantidade de vezes que foi um cliente, 2 clientes, 3 clientes, para de repente ter 100, para de repente, né? A gente e nós mesmas, né? Nós mesmas facilmente caímos na maldição da especialista. A maldição da especialista é que rapidamente você esquece onde você estava ontem. Então, você já começa a achar que, por ser uma especialista, por ser alguém que chegou onde chegou, você já precisa de mais. Eu vi que você falou, eu estou sempre querendo mais. Sim. E aí eu tenho essa bandeira de levantar paz e pix. Às vezes eu querer muito mais, se rouba a tua paz, é caro demais. Sim, concordo. Então, não é também sobre performance. Eu comecei a estudar e a desenvolver muito esse equilíbrio do feminino com o masculino. A nossa energia masculina, ela nos coloca num movimento de performance. Uhum. Eu quero mais, eu posso mais, eu vou além. E a gente acaba não aprendendo a celebrar os resultados que já tem, a reconhecer as conquistas e o filme que a gente traçou, a jornada que a gente traçou, porque a gente está sempre olhando muito para frente ou se comparando, sem muitas vezes parar e celebrar quem a gente é, quem a gente se tornou e quem a gente já inspira os filhos. Sim. Minha maior propósito é ser uma mãe legal para os meus filhos e trabalhar o protagonismo neles. Porque assim como você recebeu, né? Assim como eu recebi, Exatamente. né? Assim como eu recebi, honrando quem me trouxe isso e entregando de uma forma livre, não tão leal à forma como os meus pais, porque a gente é muito mais leal do que livre. Sim. Então, né? Então, não sendo tão leal ao formato, ao padrão, ao jeito que eles falavam, mas honrando e sendo livre para colocar o meu jeito, respeitando o jeito dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um é completamente diferente do outro, assim, ó. O comportamental, do emocional, do intelectual, do físico, eles são muito diferentes. Então, como é que a gente vai trazer, às vezes, um padrão de educação que a gente recebeu, que valeu a pena, que foi bom, que eu honro, que eu sou grata, e simplesmente multiplicar para eles. No meu tempo era assim, a mãe já fazia isso. São diferentes, são momentos diferentes. E aí tem que trabalhar muito esse protagonismo na gente, porque às vezes a gente acaba se vitimizando e entrando nessa maldição da especialista, e trabalhar neles. A minha missão realmente é trabalhar o protagonismo neles e nas pessoas que estão próximas a mim. Isso alimenta o meu protagonismo. Perfeito. Falando de protagonismo, eu lembro que eu vi alguns vídeos seus, assim, no carro, e bem lá no começo. Quando que
começou a Josi ir pro palco? Quando começou a ficar confortável? Começou em 2019, ir pro palco, tá? E não era nada confortável. Nunca Era é. bem desafiador. Até porque a gente sempre vai achar alguma coisinha. Quem tá aí em casa ouvindo vai pensar assim, não, por causa do meu cabelo, minhas manchinhas no rosto. Eu, no caso, eram meus dentes. Porque eu tinha falta de um dente aqui na frente, né? Hoje eu ando assim, né? É uma boca de milhões. Não nem que andar assim, eu sempre brinco. Mas antes, esse era o meu maior desafio. E eu lembro claramente do dia que eu falei, nossa, eu não vou gravar, meu Deus, eu quero gravar, eu tinha desejo desse mais, era ardente dentro do meu coração, mas aí essas questões de perfeccionismo e tudo mais, enfim, vergonha, aquela coisa toda, julgamento que a gente tem, né, merecimento, é um monte, tem um caminhão de crenças, dá pra fazer uma lista muito grande, uma planilha até, tá? Se quiser uma planilha. E aí, quando eu lembro que eu falei assim, nossa, eu não vou gravar, não, com esses dentes e tal, e eu lembro muito claramente Deus falar no meu ouvido, ou tu grava, ou tu não vai ter os dentes que tu quer ter, porque você não vai fazer o dinheiro que você precisa para fazer esses dentes que tu quer. Porque eu era falta de um dente na frente, então, assim, não era legal. Isso olhar para a câmera, gravar, era muito desafiador. Mas foi isso, foi essa força que também tem a ver com o protagonismo, de saber que eu queria mais. Quando eu falo muito desse mais, eu sou essa pessoa do especialismo, da especialista que ela estava descrevendo. Eu sempre quero muito mais, mas hoje eu já aprendi a curtir a minha jornada, porque não existe final. Não existe final. O final é um novo começo, não é? Começa quando termina, né? Ali a gente fala muito já já começa tudo de novo, terminou um movimento, já vai começar, é ali que começa, que é o começo de tudo. Então, hoje, eu sou 100% focada, assim, em sim, buscar esse mais, mas valorizar a minha jornada. Agradecer, ver mesmo, honrar esses momentos que eu estou passando, que eu estou conquistando. Falando sobre esse crescimento lá de gravação, quando iniciou, tá? A gente nunca vai estar pronta. E quando a gente internaliza essa frase, e isso que é o legal, eu não estou pronta e eu vou passar no processo. Eu acho que quando vem isso, sabe, Pamela? Eu não estou pronta agora, vou passar para... A gente acabou de bater um X resultado agora de faturamento, a gente já está buscando outro. Aí você fica, meu Deus, e como que vai ser? E nisso você se trava. Hoje eu falo assim, eu não estou pronta ainda, porque eu não conheço todo esse processo para bater esse segundo resultado que eu já determinei. Mas é isso que é o legal. Essa parte que é a bacana. Eu não conheço. E eu fui desenvolvendo dentro de mim esse desejo pelo desconhecido, tá? Eu não gosto mais do conhecido. Eu gosto do desconhecido. Então, eu não quero que me fale qual hora que começa, qual hora termina, o que vai ter lá dentro. Eu gosto justamente dessa expectativa, desse secreto, desse novo. Eu me viciei. Talvez isso seja alguma coisa de vício mesmo. Eu sou viciadinha nisso, tá? Pensando bem, eu sou bem viciadinha nesse negócio. Mas, então, daí... Arquétipo da exploradora também. Pode ser, eu sou viciada, tá? Eu não quero Daí eu ia chegar nessa questão, né? Qual que é o limite onde eu não estou acomodada, mas eu estou sempre... Porque, assim, dizer que a gente... você sempre está em busca de algo também é uma coisa que pode ser positiva, porque não te deixa parada no lugar. Sim. Mas qual que é o limite entre você estar se desafiando o tempo todo, ou muito na energia masculina, aproveitando a jornada, sabe? Mas mesmo assim não deixando de crescer. Eu acho que é esse o movimento que nos move, né? Que nos impulsiona, que faz a gente querer mais. Eu olho para a Josi e eu entendo que o que ela fala também brilha no meu coração. Dessa questão assim, cara, eu cheguei aqui, por que não ir mais além? Mas e daí? Qual que é o limite? Quando tu falou sobre a fala da especialista, eu fiquei em dúvida em relação ao que é bom, o que é saudável, o que a gente tem que prestar atenção. Cada uma tem a sua fórmula. Então, na minha visão, o segredo é o autoconhecimento. Perfeito. O que acontece muitas vezes quando você está muito projetada para fora, né, buscando o novo, buscando muitas vezes aprender coisas novas, ensinar coisas, está muito para o outro, você está ocupada, distraída de olhar para dentro. Na minha visão, o limite está em você prestar atenção em você, porque o nosso corpo, os nossos sentimentos, eles falam. Eles falam. Então, a gente pode estar num movimento, posso estar ganhando muito dinheiro, posso estar conhecendo muitas pessoas, mas se tem alguma coisa me incomodando e eu não estou ouvindo, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, mulheres, chegamos onde chegamos
por conta de toda essa força mesmo, da gente enfrentar, da gente carregar o mundo nas costas, da gente ser multitarefa, da gente muitas vezes ter um esforço que é além do nosso natural. Esse é um legado que a gente tem, só que chega um momento, se você não olhar para você, você vai sentir o seguinte, será que eu não estou sacrificando algumas coisas? E, geralmente, nós, durante essa jornada louca que a gente tem, eu sempre fui high performance, trabalhei 14 anos no Itaú Unibanco, eu era high performance lá, era muito bem avaliada, muito bem remunerada. Quando eu fiz a minha transição de carreira em 2000, comecei a minha transição em 2012, realmente efetivei minha transição em 2014, foi quando eu entendi que tinha, apesar de ter mais oportunidades, ter mais coisas, aquilo ainda vibrar dentro de mim, tinha alguma coisa que estava me dizendo que eu tinha que mudar, eu tinha que mergulhar. E foi bem desconfortável fazer um trabalho de olhar para dentro. Foi muito desconfortável, porque eu não queria olhar para algumas sombras. Só que é só quando a gente olha para as nossas sombras que a gente consegue, inclusive, emitir mais luz, sabe? Então, tem algumas coisas que, se a gente vem sacrificando, é um sinal. Tem 3 coisas que nós geralmente sacrificamos nessa jornada. Uma é a saúde. Eu ia falar saúde. Uma é a saúde. Ponto A 1. segunda são nossos sonhos. Opa. Será que eu estou sacrificando algum sonho? Por exemplo, se eu não tivesse reduzido o meu ritmo de trabalho, apesar de todas as oportunidades que eu tinha em 2020 para 2021, porque em 2020 eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei em 2020. Mas em 2021 eu tomei uma decisão de reduzir, de mudar a estratégia, de mudar o modelo de meu negócio para reduzir, inclusive, o impacto do meu trabalho para poder escrever o livro, porque um dos meus sonhos era ser escritora. Uau. Então, às vezes a gente está sacrificando algum sonho. A nossa saúde, sonho. E tem um terceiro ponto que a gente geralmente sacrifica, a nossa intuição. Se a gente estiver sacrificando a nossa intuição, aí, é hora de você aí parar. Ela chegou no meu, aí e chegou perceber. no meu. Aí é que tá o meu pontinho. Aí tá o meu limite entre uma coisa. Né? Total. Perdi a intuição. Dá pra falar palavrão ou não? Não pode. Que porra é essa? Que a coisa não tá descendo, sabe? Que o download não tá descendo. E que o dia, porque pra mim trabalhar com Instagram ou qualquer outra coisa que eu vou fazer, tá? Tem que ser intuitivo. Eu senti, deu, acabou, eu já obedeço, que é nosso, já faço, natural, a gente é já intuitiva. Flui. E às vezes a gente tá sacrificando isso porque a gente não tá prestando atenção. E assim, ó, Pamela, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos um poder pessoal tão maravilhoso, só que a gente tem um grande inimigo. A nossa distração. A gente se distrai muito facilmente. E a gente se distrai com possibilidades, a gente se distrai com oportunidades, a gente se distrai com convites, a gente se distrai com sociedade, a gente se distrai com sabotadores, com a culpa, a gente se distrai o tempo todo. Então, quando eu falo se apaixone pela jornada, é estar presente. Se eu paro, respiro, mesmo com o mundo dizendo, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, você devia estar fazendo isso, você devia não sei o quê. A gente sabe que pode mais, o nosso potencial é ilimitado. A gente tem um potencial maravilhoso, muito potencial, muito acesso, muita abundância. Mas se a gente se distrai, a gente sacrifica essas 3 coisas que são muito importantes. Para daqui a pouco a gente, ufa, que bom que eu escolhi isso. Nossa, eu sabia que não era para ter dito aquilo. Nossa, que tá em paz. É o que eu chamo de paz, né? Depois vem o Pix. Daí vem o Pix. Depende do momento da tua vida, da tua jornada. Antes de vir para cá, eu estava falando com uma médica, dando uma mentoria para uma médica, e eu, no final, olhei para ela e disse assim, cara, você está precisando de Pix. Você está precisando fazer uma ação, curto prazo, trazer cliente, colocar dinheiro no teu consultório, elevar o teu poder, encher de dinheiro para poder aí buscar paz. Né? São momentos da jornada. Tem momentos que a gente precisa trabalhar Pix, porque a gente também, sem esse acesso, essa liberdade financeira, sem a liberdade de eu poder dizer se eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, se eu vou viajar, se eu não vou viajar, se eu vou aceitar esse cliente ou não vou aceitar esse cliente, isso é liberdade financeira. Então, às vezes, é Pix. Sim. Dinheiro é um meio, né? É um meio. Dinheiro, às vezes, até eu vejo até como uma consequência, entende? Mas o que eu faço? Hoje, no meu momento de vida, no geral, eu busco mais paz. Adoro o Pix, mas eu busco mais paz. Mas eu lá com meus 30 e poucos anos, eu queria era Pix. Não tinha hora para dormir, não tinha hora para trabalhar, eu queria Pix, queria ganhar dinheiro. E agora eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero comprometer
algumas coisas que eu Eu tô escolhi. pensando aqui, eu quero 51% de Pix e 49% de Tá paz. ótimo. Eu fiz esse cálculo aqui Tá rapidamente, cheguei nessa conclusão. Pensando no nosso tema, quando as palavras elas têm muito poder, né? Se a gente parar para pensar, você pode ser a protagonista da sua história, né? Da sua história, você pode. O poder significa que em algum momento, às vezes, a gente acredita que a gente não pode, né? E eu lembro tão claramente dessa Pamela que não acreditava que ela podia, mas ela é vívida, ela tinha uma crença assim, cara, não fazia conta, não ia dar. Então, assim, essa virada de realmente tu começar a entender que você pode, o poder está nas suas mãos, isso é uma coisa de autoconhecimento que é Total. muito difícil ser ensinada, mas é uma coisa que eu acho que as mulheres mais precisam buscar o poder dentro de si para fazer qualquer coisa. Porque às vezes o teu protagonismo não vai ser num palco, né? O teu protagonismo vai ser dentro da sua casa. Sim. E tá tudo bem se é essa decisão que te faz mais feliz. Mas não aceitar, não usar o seu potencial para fazer algo de bom para o mundo. Eu ouvi uma mensagem que falava mais ou menos sobre isso, né? Que as frutas, as árvores não dão frutas para si, né? A gente está feliz quando a gente está fazendo algo para os outros. Então, qual que é o teu palco? Às vezes o teu palco é a tua família. Sim. Às vezes o teu palco não é o mundo. Sim. Às vezes o teu palco vai ser o Instagram. Né? O teu emprego CLT, muitas vezes, sabia? É o teu palco, claro. Sim. E entender que dizer não se conformar, né? O não conformismo com a mediocridade. Isso. Porque você não precisa ser medíocre só porque você é uma dona de casa. Não. Você não precisa ser medíocre. Eu conheço tanta gente medíocre e ela é rica e, enfim, não tem a ver com... Com com a tua dinheiro. essência, é com a tua percepção, é com a tua intuição, é com os teus valores. É realmente olhar para aquela mulher e entender, cara, ela transmite, sei lá, Isso. é magnético. É magnético. É magnético. Eu quero estar perto, eu Dessa quero pessoa. beber dessa fonte que ela bebe. Boa. E às vezes é uma mulher que não tem um palco. Pelo menos não um palco convencional. Não, é literalmente um palco, né? Quando eu falo do palco, eu falo você pode, inclusive, criar o teu palco. Qual que é o momento? Ontem a gente estava à noite, sentado com meus filhos, meu marido, a gente desceu para jantar. E, para mim, aquilo ali era um palco. Sim. Porque todos estavam conversando, trazendo algumas coisas. A gente começou a contar a história da nossa infância para eles, para empoderar eles, no sentido... Em relação a bullying, essas coisas que sofrem em escola, medo também. Mas eu tenho medo que se eu fizer isso, eu vou levar uma suspensão, por exemplo, né? Esses assuntos são levados à mesa. Sim. E quando a gente está à mesa, vivendo os nossos valores, aquilo ali é o nosso palco. Palco é onde você está presente, onde você não tem medo de se expor, onde você não tem medo de mostrar a tua vulnerabilidade, apresentada pela tua história, e a tua jornada heróica. E onde você não se economiza. Onde não se economiza. Onde você entrega tudo. E a maternidade tem muito esse exercício. É um grande palco. É um grande palco. Quando a gente quer entregar tudo, a gente não quer deixar um pedacinho de amor aqui de fora, né? E lidar com com essa emoção, com esse sentimento. E se perceber como uma mulher que entrega o seu melhor. Sim. Mas, por vezes, a gente negligencia isso. A gente não se olha e não olha o que faz sentido para minha vida. O que eu quero, né? Quais são as coisas que eu gosto, quais são os lugares que eu quero chegar, o que me deixa confortável. Não é olhar para a história da Josi e dizer, cara, eu quero ser igualzinha a você, né? Fala tanto de DNA por um motivo, só existe um igual só existe teu, né? Um DNA, só. Um jeito de fazer as coisas. Biologicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, qualquer linha abordagem não tem outra, tá? Por isso que às vezes, eu vou no shopping e quando eu passo assim, pelas lojas, né? Tem a Vivara, daí tem a Lanzara, a não sei o que, Zara, tudo Zara. Daí eu fico pensando, gente, ninguém sabe, para botar a sua essência, tenha coragem de mostrar exatamente o que quer, precisa olhar para uma pessoa que faz sucesso e
tentar copiar, sabe? Até uma coisa é você modelar, né? Uma coisa é você te olhar e eu te dizer, cara, isso aqui funciona, eu vou fazer e botar a minha essência nisso, né? Sim. Porque se eu for dar uma mentoria, eu não é totalmente diferente da Chay, totalmente diferente da Josi. É outro coração, outra vivência, outra história, outra jornada. Eu formo mentoras, inclusive. Eu dou essa permissão, como elas dizem, Chay, você me dá permissão para também modelar? Fazer o que você faz. Não é nem para modelar, eu não uso essa expressão, palavra, eu não uso essa ferramenta, eu não gosto, inclusive, dessa coisa de modelagem, eu acho que é um politicamente correto para copiagem mesmo. Falo real, não quero nem saber. Eu tô modelando, mentira, tá copiando de um jeito bonitinho de dizer, eu penso assim, então não, você pode modelar, você pode se inspirar, você pode pegar um pedaço e fazer o teu, você tem que achar a tua essência. Tem que achar o teu jeito, o teu modelo, né? O teu jeito. E se isso inclui você pegar um pedaço de um livro, um pedaço da mentoria da Chay, um pedaço da live do sei lá de quem, tá tudo certo. Eu acho que o mais importante para nós mulheres, inclusive, é a gente buscar o nosso jeito. Porque aí você vai se sentir confiante. Sim. Se você modelar tudo certinho, alguém que você gosta e se inspira, no final você não está autoconfiante. Não, você não consegue dar porque os passos. Não é teu, não é autêntico teu. Para mim, a modelagem sempre funcionou. Vou fazer o contraponto. Boa. É assim que funciona. E eu olho, inclusive assim, em que sentido ela funcionou, né? No sentido de inspiração, realmente. Inspiração. Mas a mulher que ela passou por aqueles passos, por exemplo, né? Tu vai comprar um curso, tu vai seguir aquela metodologia. Eu vou fazer isso, eu vou me autoconhecer primeiro, depois eu vou ver minhas fortalezas, eu vou ver minhas fraquezas. Tu tá modelando. Sim. De alguma forma, tu tá olhando para aquilo e tu tá tirando daquilo um molde, né? E tu tens a opção de copiar e não ser autêntica ou de entender um caminho, assim como eu aprendi. De aprender. O alfabeto, assim como eu aprendi várias coisas. E colocar realmente e o que faz sentido na minha vida, né? Como que eu dou uma aula, como eu escrevo um livro, como eu apresento o meu podcast, como eu me coloco num palco, né? Como eu faço uma comida. Aprender com o outro, se inspirar no outro, ou até modelar, né? O modelo que o passo. No marketing digital tem um modelo, tem passo a passo, esteira de produto, funil. Isso são modelos, são moldes. Mas a gente não modela. A gente se inspira. Porque se a gente realmente modelar no literal da ferramenta, da essência, a gente está preso. E se tem um valor que toda mulher tem, é tal da liberdade. Você pode até se inspirar, modelar uma parte, uma outra. Eu acho que a gente fala essa modelagem na parte mais técnica, sabe? Porque eu acredito falar modelagem. Quando a gente pensa modelando. No âmbito marketing digital, negócio, eu vejo muito como um modelo de negócio. Eu gosto de ir lá e de investir numa mentoria de alguém e falar assim, vou um funil agora, vou modelar esse funil. Ótimo, talvez acho que é nessa linha que a gente está falando da dita modelagem. Mas nunca do tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Não, nem dá. Mas tem muitas pessoas que, vou lá, no Tony Robbins, não sei o quê, copia até o passo, até a expressão dele. Sim. Não estou copiando, estou modelando. Porque deu certo, né? Uma pessoa que deu certo, uma pessoa que está no topo. Eu acho que nós, mulheres, nós somos tão livres que é difícil a gente modelar. A gente é muito autêntica. Sim. A gente é muito autêntica. A gente vai botar a nossa pitada. Vai botar o nosso jeito. Né? Sim. Eu acho que é aí que tá e tu não sustenta por muito tempo. Não, tu não sustenta. Mas eu acho que é aí que tá o pulo do gato. Mas não fica feliz, né? Acho que é aí que tá o pulo do gato, tá, Pamela? Porque a gente vai modelar com mulheres, pelo menos é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir lá e modelar alguém que não tem nada a ver lá. Um negócio que não tem nada a ver. Porque aquele modelo de negócio me encanta, me chamou a atenção. Sim, mas é modelo de negócio. E aí, modelo de negócio. Mas daí, com aquele escopo de modelo de negócio. Pô, isso aqui, isso aquilo, vê fulano, E aí, só que sempre trazendo o meu DNA, colocando exatamente o meu DNA. É como se fosse pegar um negócio disso aqui inteiro que tá pronto, já funciona, segura líquido, vai até tantos ml e dali eu boto o meu líquido. Quer ver uma coisa que eu olho assim para as histórias, é que às vezes as mulheres que estão escutando, elas estão em estágios diferentes, né? E a gente, por muito tempo eu segui um modelo que parecia ser o único possível de seguir. Então eu estudei, né? Depois fui para a faculdade. Depois da faculdade tem que ter uma pós. E daí tu vai seguindo essa cartilha. Parece que o sucesso
sucesso tá lá no final, né? E daí tu chega lá no final e diz, pô, você tem 30 agora? anos, né? Agora Não tem que ir pro enriqueci. Sucesso. E agora eu tenho que ir pro Instagram. Como é que faz pra vender no Instagram, gente, E, né? e realmente é isso, né? A gente tá falando de mulheres que podem se beneficiar de duas formas. Uma para elas mesmas, né? Porque eu acho que quando a gente tem uma célula ruim que contamina as outras, uma célula boa que também contamina as outras, né? Leva isso para sua família, para suas irmãs, para suas mães. Entender que você pode dar o primeiro passo de onde você está. Então, você pode não estar pronta, não estar 100% segura, ainda não tá com os dentes que você gostaria de estar, mas mesmo assim, está fazendo algo em prol do seu sonho. Mas qual que é o seu sonho? Esse seu sonho, dentro do seu coração que ele foi gerado, é aqui que ele bate, né? E outra forma é a gente criar uma geração, né? Os nossos filhos, com esse ímpeto, né? De mostrar para eles que não existe uma cartilha para ser seguida. Claro que a gente quer que eles se formem no segundo grau, né? Quem sabe sigam alguma carreira, mas não precisa, né? A gente não tem só um caminho. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão que eu fui criada só para dar certo. E aí a minha geração tinha, como teve, você vai estudar, você vai ser independente, então você vai dar certo. E aí, no meio do caminho, a gente tem coisas que não vão dando certo. E a gente não estava tão preparada emocionalmente, talvez, para não dar certo. Eu preparo muito os meus filhos para eles também não darem certo. Porque eu acho assim, a gente não vai estar pronta. A gente nunca vai estar pronta. E o que eu mais acredito, que mais brilha o meu olho, é essa beleza da imperfeição. É tão bonito a gente ser imperfeito. É tão bonito a gente não estar pronto. Se tivesse, que chato seria. Né? É tão bom a gente poder mudar. Eu coloquei esses dias um post no Instagram. Estava fazendo a escova na hora. E aí, vou fazer um post. Um TBT. Era quinta-feira. Estou sem social media. Tava sem, né? Vou fazer um TBT eu mesmo. Aí eu peguei uma foto minha, de um lugar muito maravilhoso. Eu estava em Paris. De um momento muito legal da minha vida. E uma foto, outra, que eu estou super poderosa, assim, super Sandra Bullock. E eu fiz um cortezinho e postei, mal fiz uma legenda, assim. Disse, TBT de respeito esse. Nunca tive um post com tanto engajamento na minha vida. Nunca, nunca. E ali mostrou, o que dividia uma foto da outra eram 7 anos. Então, eu vi esse post. 7 anos de diferença. Eu não fiz nariz ali, eu não fiz dente, eu talvez mudei a cor do cabelo. Mas o que mudou de 7 anos para lá foi muito mais de dentro para fora. Foi muito mais posicionamento. Eu vi outra postura. Posicionamento. Mas até eu vi outras mulheres ali. Tipo, uma mulher e outra mulher. Eu tava, a mesma pose para a foto eu tava, com o braço aqui na cintura, né? Que é uma pose até de guerreira. Mas tem uma jornada de 7 anos ali. Eu tinha acabado de ter filho, o segundo filho. Estava pensando numa transição de carreira. Acho que estava na minha rescisão. Na outra mulher, foi ano passado, no lançamento do livro, que eu tirei aquela outra foto toda de fúcsia. Estava com um vestido de couro fúcsia. Realmente é posicionamento, mas é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Só que o fora, o externo, ele comunica muito. Ele comunica. Porque ele é nada mais do que o teu interno. Entrou na tua casa tá uma bagunça. Como é que tá dentro de ti? Sim. Entrou na tua casa tá vazia. Quer mudar o mundo, começa lavando a louça. Começa arrumando a sua casa. Eu lavei tanta louça, gente, meu Deus. Eu vou dar um exemplo, a gente fala isso muito nas constelações, né? Ou no sistêmico, não as constelações, assim, mas nessa visão sistêmica, né? Minha casa tava toda pelada, não tinha um quadro, não tinha nada, e eu tava lá, dá-lhe trabalhar. Até que eu ouvi de alguém, acho que até foi da Ana Lisboa, algo do tipo, casa vazia, isso é útero vazio, alguma coisa nesse sentido, alguma conexão. E eu falei, uau, aquilo mexeu comigo, comecei a movimentar. E eu falei, meu Deus, o que adianta todo esse dinheiro sem ter lá um quadro pendurado, essa casa toda vazia? Então, é isso. E hoje eu vejo que a casa tá aconchegante e eu tenho amor. Aí eu começo tá vendo a mudança? Isso aqui é um exemplo prático, que a gente gosta muito disso, praticidade, né? Eu gosto desse negócio, tá? Porque quem tá em casa fala assim, qual o movimento que eu vou começar a fazer agora? Começa a arrumar a tua gaveta do talher. Já é um começo. Começa a bolsa. Eu viro a bolsa. A bolsa. O teu guarda-roupa, porque ele fala muito sobre você. E fazendo esse movimento, parece que as coisas elas vão se abrindo. Esse papo só funciona com mulher, né? Tem uns homens aqui, se a gente perguntar pra eles, eles lavar a louça, arrumar a bolsa, isso não muda nada. Cara, mulher, entende? Parece assim, quando tu começa esse movimento da arrumação,
sabe, do cuidado, de botar energia naquilo, as coisas caminham. É meio mágico, meio mágico. maluco. Mas faça depois, mande um feedback para a gente. Boa. Sim. Eu adoro. Gente, a gente está indo para o final do nosso podcast de hoje. E eu queria muito assim, que vocês finalizassem com alguma mensagem para essa mulher que está te escutando, e pode ser uma mãe, uma irmã, ou uma jovem, uma pessoa que está super no começo da sua carreira, ou não, uma senhora, mas uma mensagem que funcione para todas elas em relação ao protagonismo. Eu tava olhando para mim, eu começo. Não, mas eu vou botar um cronômetro aqui. A minha mensagem é que quanto mais você olha para você, mais você tem a capacidade de se movimentar. Porque você descobre em você coisas que você antes tinha esquecido, você descobre em você potencial que precisa ser libertado, muito conhecimento, muita experiência. Você descobre em você que tem pessoas esperando você para se inspirar em você. Então, quando a gente fala em sair da zona de conforto, eu adoro conforto, adoro estar na minha casa, eu adoro me sentir confortável. Não é uma zona de conforto, é a gente sair daquele estado de desconforto interno. Ai, tem alguma coisa me incomodando aqui, eu não sei o que é, mas eu nem poderia estar reclamando porque está tudo bem, porque eu já conquistei o que eu queria. Não. Escuta esse desconforto interno, se conecta com outras pessoas, porque a gente tem os sabotadores internos, mas também tem os sabotadores externos. Tem pessoas que nos puxam para baixo, tem pessoas que tiram a nossa energia. E a vida plena, a vida que nos coloca nessa beleza da imperfeição, ela é a soma da gente olhar e cuidar da gente, mas também da gente se relacionar. Acho que estar aqui é muito poderoso, ouvir outras pessoas é muito poderoso, estar com pessoas novas, diferentes, aprender com essas pessoas é muito poderoso. Sai do casulo mesmo, sai do teu casulo e vira uma borboleta. E se daqui a pouco precisar entrar no casulo de novo, entra no casulo, vive o processo e vira uma borboleta. Mas vive o processo. Meu recado é, se você se apaixonar pela sua jornada, pelo seu presente, pelo seu caminho, você assume e aceita ser a protagonista da sua história. A maioria das pessoas são mulheres, a maioria das mulheres e dos homens são mulheres e caras comuns, que olham os outros como protagonistas e acreditam que só existe um protagonista no filme. Quando você enfrenta, muitas vezes, esse despertar de que eu não preciso ser uma mulher comum ou um cara comum, você mergulha no desconhecido, você dança com o teu medo, você descobre versões diferentes dentro de você, você ativa as energias arquetípicas da inocente, da criadora, da cuidadora, da amante apaixonada pelo propósito, e você vive tudo isso inspirando outras pessoas. Então, o movimento, eu sou apaixonada pelo movimento. Eu sou apaixonada por a gente se olhar, mas também a gente se servir, doar para o outro. Não basta só a gente. E o movimento, às vezes, é aceitar aquele convite da tua amiga que está te chamando para tomar um café, de só estar no meio de outras pessoas que pensem de outra forma e que possam te levar a ter insights que você não teve até aquele momento. O movimento pode ser escutar esse podcast. Já é um movimento. Na sua infância está a sua inocência e na sua inocência está a sua essência. Então, meu convite vai ser para você, dentro da visão sistêmica, voltar um pouquinho lá na sua menina, porque lá, muitas vezes, pelo menos é a minha jornada, é o que eu estou passando, que eu venho ainda passando. Provavelmente aí na frente vai estar evoluído esse processo, mas nesse momento volta para lá, porque lá não tinha nada que interferia nos teus sonhos, naquilo que você imaginava, naquilo que você queria. E algumas coisas da vida da gente, na minha história eu vejo, a gente já vai deixando para trás essa inocência, essa essência que está lá atrás. Então, meu convite hoje é para que você volte lá e lembre. O que você gostava de fazer? Era subir em cima das copas das árvores? Era subir em cima dos telhados, como eu era? Bem perigosa? Andar nas barrocas? O que era? Nem sei se o pessoal sabe o que é barroca. Enfim, no meio do mato lá, tá? O que era? Era dar comida para suas bonecas? Era maquiar suas bonecas? Eu não sei o que era que você fazia quando você era criança. Mas ali, tirando tudo, porque ali não tinha nada. Ali não tinha limite, ali não tinha julgamento, ali não tinha vergonha, ali era literalmente a tua essência pura. Então, quando a gente se conecta lá com essa menina que tem essa essência, a gente assume o protagonismo, porque muitas vezes ela ficou lá atrás. E aí você precisa trazer ela agora. Só resgata.
Nossa, que mensagem poderosa. A gente tem 2 ações aqui para sair desse podcast. Uma é para olhar para sua menina e entender que tem sinais que talvez você passou a vida toda sem voltar para ele e perceber. E a outra é entender que o protagonismo está na sua mão, né? Que você pode sim tomar as rédeas aí, entender que no lugar de protagonismo também tem dor, também tem sofrimento, mas é lá que você vai gerar algum movimento de crescimento, né? É lá que você vai despertar a mulher que você nasceu para ser, independente do que isso signifique. Yes. Muito obrigado. Nossa, e até o próximo podcast. Obrigada. Obrigada.